Olá, meus artistas consagrados! E aí, vocês conseguem aproveitar bem as obras de arte? Vocês sabem, nesse exato momento, fazer uma boa análise de uma obra de arte? Pois bem, o objetivo desse vídeo aqui é desmistificar a ideia de que somente um seleto grupo de pessoas escolhidas e iluminadas podem fazer análises de obras de arte, mas que muito pelo contrário, qualquer pessoa que tenha uma boa base de educação artística, de educação estética, consegue fazer análises de obras de arte de uma forma muito fecunda, muito proveitosa. E a primeira coisa, portanto, para a gente fazer uma boa análise de uma obra de arte, seja ela em qual linguagem for, eu vou dar exemplos em linguagens diferentes das obras de arte, a primeira coisa é se despir, se desvincular de um romantismo exagerado, de um sentimentalismo. Isso muitas vezes acaba sendo, infelizmente, uma herança do socioconstrutivismo dentro da nossa vida, em que foi o modelo de ensino ao qual nós somos alfabetizados, nós somos educados, não só na educação básica, mas também no ensino superior. Essa educação da atualidade, né, principalmente aqui no Brasil, e a gente é incentivado a fugir de um raciocínio lógico, então nós somos incentivados a justificar tudo o tempo todo e fugir um pouco do conteúdo em si. Então, se a gente for usar de um romantismo, de um sentimentalismo exagerado para estudar arte, isso não vai dar muito certo. Então, é um erro muito grande dizer assim, ai, professora, mas eu não sinto o que o artista quis dizer no momento em que ele criou a obra. Ai, mas eu não sinto que tal escolha do artista, essa cor aqui, não sei o que, não sei o que. Então, ficar justificando muito com base em sentir o que o artista estava sentindo, isso não dá muito certo. Pensem comigo aqui no exemplo do Michelangelo, lá no Renascimento. Quando o Michelangelo foi contratado pelo Papa, pelos bispos, para esculpir as obras de arte sacra para adornar as catedrais, as igrejas, Michelangelo nem convertido ele não era, então Michelangelo não sentiu nenhum apelo cristão para esculpir a sua primeira Pietà, ou para pintar o teto da Capela Sistina. A conversão do Michelangelo ao cristianismo se dá no final da sua vida, mas ali no começo o Michelangelo ele cultuava os padrões pagãos da Antiguidade Clássica. A ideia dele era voltar ali para o Renascimento, renascer esse período da Antiguidade Clássica. Então, Michelangelo não sentiu nada do cristianismo para esculpir, por exemplo, a sua primeira Pietà, que é a minha obra de arte preferida. Ele apenas estava executando uma encomenda, ele estava desempenhando seu papel, a sua função para entregar uma encomenda, né, ali naquele momento. Então, querer apelar para o que o artista estava sentindo é um tiro no pé para analisar uma obra de arte. Então, qual é, na real, esse começo aqui de uma boa análise de uma obra de arte? É apenas a descrição da realidade que você está vendo ou ouvindo naquele momento, sem mais nem menos, sem tirar nem pôr. Não aumente a realidade, apenas se instale na realidade, esteja atento à realidade e descreva atentamente aquilo que você está vendo. Então, a primeira coisa ao analisar uma obra de arte é descrever a sua linguagem e os seus materiais. Então, vamos imaginar alguns exemplos diferentes entre si. Um quadro. Se é uma pintura, aliás, não um quadro, uma pintura. Qual é o material, né, que é a base dessa pintura? Qual que é o material receptor desta pintura? É uma tela? É uma parede? É um afresco que foi pintado direto na parede? É um vaso? É um tecido? É um couro? É uma pedra? É uma caverna? Qual que é a superfície, a base, né, que recebe o suporte desta pintura? É a madeira, né, os trípticos? É um livro, um papel? Então, qual é o suporte da pintura? A primeira coisa do material. Passando do material, qual é o estilo desta pintura? Ela é figurativa? Ela é realista? Ou ela é mais abstrata? Qual é o estilo? Com base nisso, a gente consegue identificar outros materiais, porque dependendo do estilo, são exigidos tipos específicos de tinta e de pincéis. Por exemplo, vamos imaginar o expressionismo na modernidade já. O expressionismo só é possível graças às tintas bisnagas, que são feitas em grande escala, são produzidas em grande escala graças à Revolução Industrial. Então a gente já consegue descobrir uma série de coisas só entendendo alguns caracteres técnicos e visíveis, perceptíveis do expressionismo. Se é uma escultura, qual que é o material dela? Qual que é o suporte ali? Ela é feita em quê? Em argila? Em mármore? Em madeira? Em algum metal? Né? Quais são as dimensões desta obra? A altura, a largura, a mesma coisa vale para a pintura. Quais são as dimensões da obra e quais são os materiais que a envolvem? Se é um filme,
Qual é a duração desse filme? Como é que ele foi feito, né? Película, ele é digital? Como que é esse filme? Qual que é a dimensão da tela desse filme? Qual que é a duração do filme? Quais são as câmeras? Quais foram as lentes? Será que foram usadas para esse filme? Essa é uma descrição técnica. Qual é a duração dele depois? Se ela é uma música, se a obra de arte é uma música, se você está acessando o YouTube e ouvindo um concerto musical, né? Qual que é a duração dessa música? Ela é composta para vozes ou para instrumentos? Se são vozes, quantas? Quais? Tem uma soprano, tem uma contralto, tem um tenor? Se são instrumentos, quais? Então, analisar a descrição material daquilo que precisa para a obra existir sem aumentar nada, apenas aquilo que você está ouvindo ou escutando atentamente. Se é um espetáculo de balé, a mesma coisa. Qual que é a duração? Quantas pessoas? São homens, são mulheres? Disso a gente vai entender também das técnicas para dança ou de dança contemporânea, de qualquer espetáculo de dança. A mesma coisa vale para o teatro. Qual é a duração? É um teatro, essa performance é num palco? É num palco clássico ou quebra a quarta parede? Que chama essa relação do palco com o público, isso existe, não existe? Ou é um espetáculo para a rua? Ou é um espetáculo para outro ambiente, para um espaço de uma igreja, alguma coisa? Onde é que isso acontece? Esse concerto musical, esse espetáculo de teatro, onde é que isso acontece? Então, primeiro uma descrição material da estrutura da coisa, independentemente de qual a linguagem for, de qual a linguagem artística a gente estiver falando. Então, a gente já falou dos materiais, de um pouquinho de estilo. A mesma coisa vale para a dança e para as artes do corpo. Observar os estilos numa descrição é um detalhe importante, né? Se é um teatro mais clássico, um teatro do absurdo, alguma coisa assim, tem que reconhecer algum elemento da coisa, seja em palco, seja uma performance de música, seja um filme que você vai assistir, ou seja um quadro, né? Seja qual for a expressão que a gente estiver buscando analisar. Quando a gente está olhando bons livros de história da arte, ou mesmo na internet, geralmente vem algumas referências ali junto, que são as dimensões da obra ou a duração da obra, vem alguns detalhes. Essa descrição, esses elementos são as primeiras coisas que uma pessoa precisa se atentar para descobrir o que fazer ao analisar uma obra de arte. Então, olhar isso e tentar descobrir o máximo de referências técnicas, né, pelas quais a obra foi feita. Você vê o estilo das pinceladas, se for uma pintura, você vê estilos de referência de construção ali, mas observando os materiais, a dimensão, né, as técnicas e o estilo da coisa. Isso é uma descrição técnica. Você está observando algo, você está narrando algo, você está descrevendo algo atentamente, olhando a realidade, sem encher de frufru, sem colocar lá do que o artista quis dizer ou não. Passando disso, a gente pode fazer uma análise um pouco mais poética, que são a miúde, ou seja, mais a fundo, esses elementos de composição do quadro. Ele tem pontos de luz ou de sombra? Ele tem pontos de cor? Qual é a cor que predomina na cena do quadro? Tem equilíbrio, tem harmonia, tem alguma outra informação que você consegue perceber com base nas escolhas do artista? Ou o ambiente era todo escuro, alguma coisa assim? Você consegue entender algo sobre isso? A partir desse apelo um pouco mais sensível, um pouco mais poético, a gente precisa entender a narrativa da obra, que geralmente está atrelada ao título da obra. Sei lá, vamos imaginar o Davi do Michelangelo, que é uma escultura de quase 5 metros de altura numa peça única, num bloco único de mármore. Qual é a história do Davi? A gente sabe que o Davi é um rapaz, miúdo que matou um gigante. Mas isso isso representa uma metáfora muito grande para falar de grandes cidades, de cidades importantes italianas que não eram assim tão grandes, mas que derrotaram cidades muito maiores, e que foram vitoriosas em várias batalhas, graças a outros elementos ali de uma perspicácia, de uma sensibilidade, de estratégia. Então o Davi ele é muito figurativo para algumas cidades italianas. Então, eu sei a narrativa do Davi porque eu li na Bíblia a história do Davi, eu conheço a história do Davi. Eu sei porque o Davi, mesmo sendo pequeno, ele foi retratado como um gigante pelo artista. Então, conhecer a narrativa da obra nos ajuda também a fazer uma boa análise, porque nós conseguimos ligar essas escolhas que o artista teve ao escolher cores, materiais, tamanhos, formas, à narrativa da obra.
As pinturas, como o caso do casal Arnolfini do Giovanni Archi, por exemplo, que foi uma das primeiras pinturas do eclodir ali do Renascimento. O caso do Giovanni Archi ali do casal Arnolfini. Essa pintura é praticamente um estudo etnográfico, a gente consegue entender pelos tipos de tecido, a textura das coisas pelas quais o artista representa muito bem na obra, os calçados, os objetos cênicos, tudo que está ali no quarto, a gente consegue identificar várias coisas do casal, né? Inclusive uma crença, assim, uma fé deles em Deus, a gente consegue entender pelo candelabro, pela única luz que está acesa, né? Uma luz que representa a luz divina, que também está presente naquele casamento, na vida do casal, que se consolida ali naquele momento. O casal o quadro é registro das bodas, né? E aí a gente consegue fazer um estudo etnográfico com base na pintura, com base nos elementos ali do quadro. Mas por quê? Porque eu conheço a narrativa. Eu sei quem são o casal Arnolfini, né? O poder financeiro dele, né? Trabalhava com dinheiro, com banco, né? Com investimento, essas coisas todas. Então, são informações que eu consigo descobrir a partir da narrativa da obra e um pouquinho mais de pesquisa. A mesma coisa a gente pode entender para os filmes. Vamos imaginar, se a gente está olhando para o filme Pulp Fiction, do Tarantino, a gente entende que tem 3 narrativas na obra, ou seja, o filme daria 3 filmes. Ele conta 3 histórias que elas acontecem separadamente, em alguns momentos elas se entrelaçam e na maioria do tempo elas permanecem autônomas, né? São 3 narrativas não lineares. O estilo do filme é todo voltado para pop art. Então, tem uma revista de pop art na cena, tem comidas de uma cultura pop, estilos, frases, chavões, de tudo isso que envolve a pop art dentro do filme. Então, a fotografia do filme, do Pulp Fiction, é muito desenhada dentro da pop art. E como é que eu consigo identificar essas coisas? Por treino. O meu amigo Bernardo costuma dizer que a mãe dele sempre falava que tudo na arte é questão de referência. Eu repito isso aqui, tudo na arte é questão de referência. Quanto mais obras de arte você consumir, quanto mais livros de história da arte você vê, aqui na minha mesa eu tô com 2 porque eu tô preparando as coisas do Clube de Estudos Artísticos. Estou com esse aqui, ó, da Graça Proença, que é a leitura desse mês. Olha, os alunos do clube, vocês já leram, ó, no final do mês a nossa aula. Mas quanto mais você observar obras de arte nos livros de história da arte, você vai conseguir falar melhor sobre elas. Você vai ficar ali na sua cabeça com alguma referência e quando você retomar aquele estudo daquela obra, daquele período, essa referência vem à tona, né, na sua imaginação, ela está na sua imaginação, ela já faz parte da sua criatividade. Então, quanto mais obras de arte a gente consumir, mais a gente consegue dialogar com as obras de arte dos grandes artistas, o que isso significa. Mais a gente consegue entender o significado nas coisas, das pinturas, das esculturas, de todas as obras de arte. Tudo é questão de referência. Então, quanto mais exercícios técnicos a gente fizer, nos submeter a acessar o YouTube, assistir espetáculos de balé, de teatro, performances musicais, busquem por músicas barrocas no YouTube, tem muita coisa legal. Quanto mais você se treinar a fazer isso, mais você será apto a fazer links de referências e aproveitar melhor as obras de arte. Toda quinta-feira eu faço alguma análise de obra de arte no meu perfil e na página da Formação do Imaginário. Hoje eu fiz na Formação do Imaginário uma natureza morta, né, de um pintor holandês, seiscentista. E, poxa vida, aquele quadro ele revela muitas características da sociedade holandesa seiscentista. Os objetos cênicos, as coisas que estão lá, né, a fé no cristianismo, né, tem muitos elementos ali que estão em jogo e eu só consigo identificá-los graças a esses exercícios, a esses treinos de apreciação estética, esses exercícios para analisar as obras de arte propriamente ditas. Então não se desespere, não fique também romantizando as coisas. Escolha uma obra de arte, escolha uma linguagem artística, de preferência escolha uma obra diferente de cada linguagem, uma pintura, uma escultura, uma arquitetura, um filme, uma música, um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro. Faça essas análises separadamente, faça e se treine, né? Se dê a essa alegria de aprender um pouco sobre arte, de treinar a sua percepção sensível das coisas. Então, em primeiro lugar, vamos revisar, fazer uma descrição material mesmo daquilo que eu estou vendo ou ouvindo, uma descrição com muito atenta à realidade. É apenas descrever a obra de tal linguagem, ela tem tal dimensão, tal tamanho ou tal duração, né? E ela é composta pelos seguintes materiais, ela tem como suporte tal material. Eu reconheço nesta obra tal estilo, um estilo mais clássico, um estilo mais contemporâneo, um estilo mais abstrato, não sei. Faça essa descrição atenta, depois passe para detalhes de escolha do artista, um ponto de luz em tal lugar. Fala assim, eu consigo observar um ponto de luz
se é os Irmãos de Emaús lá do Caravaggio, né, eu consigo ver um ponto de luz na cabeça de um dos personagens ali da cena. Então, identifique esses pontos de luz, esses pontos de cor mais fortes e descreva isso também. Algum ponto da obra te chama mais atenção, te puxa mais o olhar, a mesma coisa vale para um filme. Qual é a cor do filme, qual é a fotografia do filme, ou tal voz na música, se for uma música, tal voz aqui nessa performance musical me chama mais atenção, prende mais os meus ouvidos, a minha escuta, tal instrumento se destaca mais. Coloque essas coisas, depois passe para a narrativa da obra, qual que é o tema da obra, qual que é a história que essa obra está expressando, está contando. E aí, por fim, a gente pode ter, sim, um apelo mais das sensações, mas só no final, depois de ter percorrido essas descrições no passo a passo. Aí, por último, você pode colocar também na sua análise as sensações que essa obra desperta em você, as sensações que essa obra suscita em você. Se é uma música de mais tensão, com notas menores, notas quebradas, provavelmente essa música vai te induzir a um aspecto mais melancólico, né? Ou se é uma música alegre, cheia de subidas e tal. Enfim, você vai ter sensações ao se deparar, ao contemplar esta obra. Se for um filme, se for uma pintura, a mesma coisa, uma escultura, você também terá sensações. Mas esses aspectos aí ficam no final, com base em todas essas descrições que você já foi jogando anteriormente. Esses apelos sensoriais têm que conversar com essa descrição material, com essa descrição técnica. Aí a gente fecha um todo e consegue entender os objetivos da obra. Tá bem?